Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos dar prosseguimento à nossa revisão sobre morfossintaxe. Ontem eu postei uma videoaula de uma outra professora em que ela fazia uma revisão, relembrava o que é morfossintaxe. A classificação das palavras pela sua classe, isto é, se é substantivo, adjetivo, verbo, pronome, preposição, conjunção, interjeição, outros 10, né, no total, dentro de uma frase, ou melhor dizendo, de uma oração, já que se trata de uma frase com verbo, e a sua função sintática, será o sujeito, o predicado, o verbo, será transitivo direto, indireto, e os objetos. E aí eu coloquei também para vocês um passo a passo, deixa eu só relembrar aqui para vocês, que é o de como fazer uma análise morfossintática. Passo a passo ele é bem simples, ele está dividido em 5 passos, nesse caso. O primeiro diz assim, você faz a classificação morfológica, inclusive identificando quando houver contrações e combinações. Combinações, por exemplo, A mais O, AU, contração, DI mais O, DO, por exemplo. Aí o segundo passo é a partir do verbo distinguir ou distinguir, sujeito e predicado. Aí o terceiro passo, depois que você fez a distinção entre sujeito e predicado, olhar para o substantivo, que é o núcleo, né, do sintagma, e as palavras que estão ao redor dele, que geralmente são adjuntos adnominais. Essas palavras ao redor pode ser um numeral, um pronome, um adjetivo, um artigo. Aí o quarto passo é olhar para o complemento verbal. Se o verbo ele tem preposição, então o complemento verbal é um objeto indireto. Se o verbo não tem preposição, objeto direto. Se o verbo é intransitivo, então provavelmente ali nós vamos ter um adjunto adverbial. E o quinto passo, se sobrassem palavras, provavelmente seriam, eu coloquei aqui, ou agente da passiva, complemento nominal, ou vocativo, ou aposto. Vamos ver esse passo a passo na prática. Aqui nessa frase eu coloquei, a gente até usou na aula do ano passado. A casa da minha mãe precisa de uma pintura. Vamos primeiro começar com a análise morfológica. Vou usar aqui, aliás, o pincel de cor azul para fazer a classificação das palavras aqui. A que classe elas pertencem? O A, artigo. Casa é um substantivo, estamos só relembrando isso daqui, né? O da, nós temos aqui uma contração da preposição de mais o artigo a. Minha, que é um pronome. Mãe, substantivo, precisa, verbo, vou colocar só a letra V aqui, de outra preposição, um artigo, e pintura, que é um substantivo. A gente consegue até identificar aqui um padrão, né? Artigo substantivo, olha aqui, ó, artigo substantivo, né? Olha aí o padrão do idioma. Muito bem, você fez a análise morfológica. Aí vamos para o segundo passo. Olha para o verbo. Cadê o verbo? Está aqui. Precisa. Vamos então distinguir sujeito e predicado. Ora, quem precisa de uma pintura? Ou o que precisa de uma pintura? A casa da minha mãe. Pronto. Distinguir sujeito. Vou colocar aqui S de sujeito e P de predicado. Aí eu vou para o próximo passo. O substantivo geralmente é o núcleo da função sintática ou do sintagma. Então eu olho para cá. Em casa, quando for predicado verbal, é claro, o verbo vai ser o núcleo do predicado verbal, essa é outra parte. Mas aqui, a casa da minha mãe, nesse sintagma aqui, o substantivo casa, ele é o núcleo. Então as palavras que estão ao redor de casa adjunto adnominal. Casa é o núcleo do substantivo, aliás, o núcleo do sujeito, o núcleo do sujeito, A vai ser ADN, adjunto adnominal. Esse da minha mãe aqui também é um ADN, adjunto adnominal. Olha aqui, ó, pronome. Aqui o substantivo junto com o pronome faz parte desse bloco aqui do adjunto adnominal, porque se refere a casa. Aí eu vou aqui para o precisa de uma pintura, quarto passo, verbo. Verbo transitivo direto, ele tem complemento, ou seja, uma palavra para completar seu sentido, mas não precisa de preposição. Verbo transitivo indireto, ele precisa de complemento, mas esse complemento já é iniciado obrigatoriamente por uma preposição. Precisa de uma pintura. Olha aqui a preposição. Está aqui o complemento verbal, precisa verbo transitivo indireto de uma pintura
portanto, vai ser o objeto indireto. Se você quiser classificar outros detalhes, o artigo aqui de uma é um ADN, só para você saber. E aqui nós temos uma análise sintática completa. Tem um exercício para você treinar, treine. Se você tiver dúvidas, poste nos fóruns e nós nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus, até mais.